Bom dia a todos. Meu nome é Priscila Amaral, sou coordenadora do curso de Engenharia de Bioprocessos da Escola de Química da UFRJ. E hoje a gente trouxe um assunto interessante, que é a prática de exercícios físicos, que não está ligado diretamente ao profissional do Engenharia de Bioprocessos, nem aos outros cursos da Escola de Química, mas está ligado a todos os profissionais, né, que têm pouco tempo para fazer exercício, que estudam muito, trabalham muito, e que nessa quarentena também estão com dificuldade, né? Porque dentro de um ambiente pequeno, fechado, né? Como o nosso apartamento, a nossa casa, às vezes fica complicado fazer exercício. Só que o exercício a gente acha muito importante, né? Tanto para a saúde física como para a saúde mental. É importante para a gente se manter ativo, né? Então a gente trouxe três profissionais para falar, né? Para vocês, né? O Tiago Gomes, que ele é mestre e doutor em Educação Física pela UFRJ, o Léo Lindoso, que é atleta profissional de futevôlei, e o Fred Ciarla, que é fundador e CEO da Crown Fitness, né? Eles vão falar um pouquinho sobre as atividades físicas, sobre também empreendimentos, né? E, Tiago, você pode desligar um pouquinho seu microfone só para eu terminar de falar? Obrigada. Então, eu vou falar um pouquinho rapidinho, né, sobre o que eu tenho feito nessa quarentena, para dar alguns exemplos, depois vou passar a palavra para a professora Tatiana, né, que vai fazer aí esse bate-bola aí com o pessoal. Então, eu comecei nessa quarentena, eu já estava correndo, né, eu faço exercício regularmente, porque me dá muita disposição para o meu dia, me dá muita disposição para a minha vida, para brincar com meus filhos, para namorar com meu marido, para o meu trabalho também, eu acho super importante o exercício. E quando começou o isolamento, eu continuei a praticar, né, a corrida na rua, umas 3 vezes na semana, mas não me senti muito segura, né, porque sempre passava por mim alguém muito perto, e acaba tá suado, acaba, né, jogando um pouco de suor em cima da gente e tal. Eu falei, não vou continuar correndo na rua, mesmo sendo cedo, né, eu acordo super cedo, ou 6, 7 horas da manhã, mas eu achava que não estava funcionando. Então, o que eu fiz? Comecei a fazer todos os exercícios em casa mesmo. Então, ao invés de correr, né, o que eu substituí pelo exercício, né, pelo aeróbico, né, é pular corda. Então, eu comecei pulando corda, fazendo 3 séries de 30 pulos, 30 a 40 pulos. Hoje eu faço 10 séries de 200, né? Um treino aí que eu venho fazendo todo dia. Faço burpees, isso mais para o aeróbico. E para a localizada, né? Eu pego meus pezinhos, né? Comprei os pezinhos. Antes eu estava fazendo com garrafa de água mineral de 5 litros. Aí fazia meus pezinhos, agachamento, tudo. Então, um dia eu faço, né, esses localizados, outro dia eu faço mais a parte aeróbica. E com isso eu estou conseguindo manter meus exercícios, isso está me mantendo mais ativa, né? Sempre que eu fico um pouco preguiçosa, né? Eu sinto que meu trabalho não rende tanto, então eu vejo a importância, né, que é o exercício para o nosso dia a dia, para a gente se sentir mais disposto para tudo na vida, né? Então, por isso a gente trouxe, né, esses profissionais aqui, eu agradeço enormemente, né, que vão falar mais para vocês sobre o que fazer nessa quarentena, como fazer os exercícios em casa, vão dar dicas aí para vocês, porque eles, né, que conhecem muito mais, sabem muito mais, né, então, depois eu vou fazer algumas perguntas aí que eu tenho dúvidas também, mas aí eu vou passar agora a bola para a professora Tatiana, que é professora do DPO, lá da Escola de Química, que conhece eles pessoalmente, né, e que vai fazer algumas perguntas, vai apresentá-los, né, e vai fazer algumas perguntas. Eu agradeço muito ao Tiago, ao Léo e ao Fred por estarem aqui hoje, e a palavra aí está com você, Tatiana. Obrigada, professora Priscila. Bom dia a todos. Mostra o MOOC, professora. Isso aí. Então, vamos iniciar. Acho que o ideal é a gente iniciar um pouquinho com o Tiago, né? Quando eu vou passar a palavra para cada um falar em torno de 10 minutos, né? Fazer essas considerações iniciais em relação a um determinado assunto assim, que a gente vai levantar. Né, e ao final de tudo, a gente abre para as perguntas gerais, quem quiser, ao longo das apresentações, tanto do Tiago, quanto do Léo, quanto do Fred, fazer perguntas no chat,
podem enviar, que eu vou estar aqui olhando e separando aqui as perguntas para a gente começar depois a rodada de perguntas. Então, queria agradecer mais uma vez ao Tiago, ao Léo e ao Fred pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, nessa manhã, discutindo um pouquinho sobre essa questão das atividades físicas, né, durante esse período de isolamento. E vou começar, então, pelo Tiago, né, que, como a Priscila falou, é doutor e mestre pela nossa querida Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, além disso, ele é coordenador, né, dos cursos de Educação Física da Estácio, da Universidade Estácio, né, membro, né, do Tribunal de Ética do Conselho Regional de Educação Física, e tem aí 22 artigos publicados na área, né, sendo 15 em periódicos internacionais. Então, acho que ninguém mais assim, perfeito nesse momento, né, para falar um pouquinho sobre essa importância aí da atividade física regular, principalmente nesse período de isolamento. A professora Priscila falou, né, dessa questão, né, que é muito importante, tanto para a saúde física quanto mental, né, a gente manter a prática regular de atividade física, em especial agora, né, nesse período de isolamento. Então, vou passar a palavra para você, Tiago, para você falar, dar suas considerações aí acerca disso, tá bom? Tá bom, Tati, obrigado. Primeiramente, agradecer o seu convite, agradecer o convite da Priscila, né, a ideia de vocês. Super legal, é sempre bom estar reunido para poder falar sobre atividade física. É uma área aí que eu já milito há bastante tempo, mais precisamente desde 2002, e mesmo depois aí seguindo a minha área acadêmica, nunca deixei, até por conta das disciplinas que eu trabalho, de atrelar o que a gente conversa muito na teoria com a prática, né? Minha área de pesquisa, minha área de pesquisa é muito voltada para a área de desempenho muscular, mais especificamente com a parte de análise biomecânicas, então eu tenho muita preocupação com essa qualidade de exercício durante esse período de quarentena. Eu vou tentar falar de forma mais aplicável possível aí. Então, quando você me chamou, né, eu fiquei pensando mais ou menos como eu poderia abordar isso, e eu acho que semana passada eu estava fazendo uma live com um amigo, professor do curso, e o tema foi justamente isso, né, a prática de exercícios durante a quarentena. Eu vou começar igual eu comecei na semana passada. Eu tenho duas palavras para expressar esse momento. Uma é necessário, e a outra é preocupação, né? Eu vou deixar a preocupação para o final. Acho que o grau de necessidade vem muito no viés do que a Priscila comentou aí no início. Existe uma frase de um pensador norte-americano que é usada em larga escala em muitos congressos de educação física, um pensador chamado Robert Butler, que ele diz o seguinte: se o exercício pudesse ser colocado em uma garrafa, ele seria o mais forte medicamento que o dinheiro poderia comprar. Eu acho que isso é uma imensa verdade, né? Acho que todos nós sabemos aqui os benefícios que a prática regular de exercício traz, e eu costumo conversar com os meus alunos quando faço minhas aulas inaugurais, quando faço minhas palestras com eles, da importância que o profissional de educação física tem quanto agente profilático de doenças, né? Então, a gente interfere, inclusive, em problemas de saúde pública. Se eu tenho uma população muito mais saudável, eu tenho hospitais com uma quantidade menor de doentes, eu tenho menor quantidade de doenças crônicas, enfim. Então, efetivamente, o exercício tem benefícios aí em larga escala. Quando a gente fala de quarentena, do isolamento social, muitos estão com uma rotina muito mais assoberbada. Eu me incluo nesse. Para mim, a quarentena fez um efeito contrário em relação à prática de exercício, né? Muito difícil eu conseguir fazer minhas atividades. Eu estou trabalhando muito mais, né? Então você entra numa rotina que está todo mundo em casa no isolamento. Então eu tenho minha filha que tem que assistir aula de manhã, e aí eu usava meu horário de almoço ali para poder fazer meus exercícios. Eu já não consigo mais, porque acaba a aula dela, tenho a aula da atividade da escola para poder fazer. Eu tenho as minhas demandas de aula, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu sou um professor meio à moda antiga, eu não uso muito PowerPoint, não sou muito adepto disso, então eu tive que remontar todas as minhas aulas em PowerPoint para poder ministrar minhas aulas. Isso me ocupa tempo até hoje, então algumas coisas foram ficando, e aí o exercício fica para o tempo que sobra.
Então, como eu tenho um pouco dessa consciência, eu tento compensar com outras coisas, né? Mas quem não está nessa rotina, nessa batida de muita atividade durante o dia, atividade administrativa de casa, com filho, enfim, acaba correndo o risco de cair numa ociosidade muito grande. Isso pode levar aí a alguns problemas, com diminuição de autoestima, aumento de ansiedade, né? Aumento da obesidade. Tinha alguém falando aqui no nosso bate-papo anterior sobre isso, né? Porque eu estou em casa e aí, se a minha ansiedade aumenta, eu vou buscar alguma coisa ali para poder comer, para me distrair enquanto eu estou vendo TV. Então, eu acabo consumindo mais caloria e gastando menos no meu dia, e isso aí aumenta o meu grau de obesidade e pode me afetar, tem níveis que a gente não sabe, pode afetar a minha saúde, tem níveis que a gente não sabe quanto tempo aí esse isolamento vai durar e quanto tempo a gente vai precisar ficar assim, né, dessa forma. Infelizmente, o cenário do Rio de Janeiro não é muito satisfatório, a tendência é da gente continuar isolado por um tempo maior do que em outros estados. Então, essa prática regular de exercícios, e quando a gente fala de prática regular, a gente tem aí o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que coloca essa prática regular de exercícios pelo menos 3 vezes na semana, e aí no penúltimo posicionamento colocava isso em quantidade de vezes por semana. Hoje se fala mais em intensidade desse exercício, e tempo, intensidade e volume, em quantidades semanais. Então a gente sabe aí que o exercício vai acabar trazendo essa prática de exercício mesmo dentro da quarentena, ela vai trazer aí uma melhora de autoestima, diminuição de ansiedade, vai permitir um aumento de gasto calórico em relação ao que nós temos quando comparado com a pessoa que não faz. E acho que um dos efeitos principais, dentre tantos outros, melhora da sensação de bem-estar, né? E aí, em relação ao sedentarismo, eu fiz um roteirinho aqui, né, em relação ao sedentarismo eu coloquei alguns pontinhos de interrogação, eu já vou explicar o porquê. Mas é óbvio que vai ser sempre importante se manter em atividade quando comparado com alguém que não faz nenhum tipo de atividade, tá ok? E aí, foi muito legal, uma das falas que nós tivemos aqui antes de iniciar também, é que os dados, principalmente do Rio de Janeiro, os dados epidemiológicos, eles são dados que mostram que a nossa população ela é mais sedentária do que ativa, né? Essa é a grande verdade. Isso é um dado nacional, mas que no Rio de Janeiro também acontece, né? Ao contrário do que a gente pensa, cidade litorânea e tal, muita gente fazendo atividade, essa não é a realidade do Rio de Janeiro. Em média de entre 1 em cada 4 pessoas é sedentária. Se a gente joga isso para a população como um todo, a gente tem uma maior quantidade de sedentários. Quando eu falo de sedentários, população que não pratica atividade física regular. E aí hoje a gente se pega com muitas pessoas fazendo exercício em casa, o que eu acredito que no médio prazo pode ser bom, porque eu posso ter pessoas aí que estão gostando disso e vão iniciar uma prática regular pós-pandemia. Então acho que a gente pode ter um pouco de alteração nesse quadro de números de sedentários no Rio de Janeiro ou no Brasil pós-pandemia, tendo em vista que é bem provável que as pessoas comecem a experimentar melhoras de sensação no dia a dia, de bem-estar, conseguir fazer atividades diárias de uma forma melhor, com mais disposição, e aí passem a adotar isso como uma rotina após a pandemia. Então eu vejo isso aí como algo bem interessante, esse aumento de motivação durante a prática de exercício. Falando da prática do exercício em si, nós temos já pré-estabelecido, em termos de literatura, que existem valências físicas principais voltadas para a saúde e para a qualidade de vida, sem falar de desempenho, tá ok? Então, existe a necessidade aí para poder se manter bons níveis de saúde e de qualidade de vida, trabalhar com valências específicas, como é a força muscular, a aptidão cardiorrespiratória, né? A Priscila estava falando, eu costumo correr, mas aí agora então eu troquei minha atividade cardiorrespiratória pelo pular corda, né? Além disso, e aí algo que é pouco disseminado, são os exercícios de mobilidade e de flexibilidade. Na teoria, quando eu pratico atividade física regular, os meus níveis de flexibilidade, eles têm a tendência aí de se manter ou de aumentar, então eu não tenho diminuição desses níveis aí quando eu me mantenho fisicamente ativo. Isso é um risco para quem é sedentário, a gente vê diminuição de mobilidade, isso causa aquelas
famosas dores no corpo, né? Então, hoje o meu joelho dói aqui, no outro dia o meu quadril, só vou doer para a coluna e por aí vai. Muito disso é por falta dessa mobilidade. E a gente tem os aspectos neuromotores, principalmente voltados aí para exercícios de equilíbrio, de propriocepção, enfim. Então, acho que uma das primeiras coisas que chama a atenção é a necessidade de não focar em uma única coisa. Óbvio que se eu tenho uma afinidade maior pela atividade aeróbica, é melhor eu fazer atividade aeróbica do que eu não fazer nenhum tipo de atividade, sempre vai ser melhor. Mas se eu conseguir diversificar isso para diversos tipos de exercício, isso até diminui a monotonia da própria prática do exercício, né? Se cada dia eu faço um exercício diferente, um dia eu faço exercício de mobilidade, no outro dia eu faço exercício de força, no outro dia exercício cardiorrespiratório, eu acabo também quebrando ali a monotonia que a prática do exercício ela pode trazer. Então, acho que dar atenção a todas essas valências físicas é bastante interessante para esse período de exercício, de prática de exercício em casa, dentro de uma questão de isolamento. Então, acho que tudo isso é a nossa primeira parte aí, voltada para o necessário. É necessário para eu poder me manter fisicamente ativo, aproveitar alguns benefícios relacionados à prática de atividade física regular. E aí eu vou falar um pouquinho agora, um pouquinho mais rápido, Tati, sobre a preocupação, né? Qual é a minha preocupação em relação a essa prática em casa? Primeiro, é que na maioria das vezes, esse exercício ele é feito sem supervisão, correto? Então, quando eu falo sem supervisão, duas coisas me preocupam. Uma, forma de execução, e aí eu vou voltar, cada um puxa a sua sardinha para o seu lado. A minha área é biomecânica, que envolve a análise do movimento, né, algo que a gente chama de artrocinemática. Então, será que a execução está correta? Será que a minha passada durante a corrida está correta? Será que o meu joelho está medializando, está lateralizando? E como fica isso a médio e longo prazo? Então, ao passo que eu também posso estar aumentando a quantidade de pessoas que estão se motivando em fazer exercício, eu vou ter mais pessoas fazendo atividade pós-pandemia, pós-isolamento, eu corro um risco, né, e aí custo-benefício, eu corro um risco de começar a admitir nas academias pessoas com algumas lesões específicas, com alguns vícios posturais, e que a gente vai ter que começar a tratar isso aí pós-pandemia também. Além disso, uma outra preocupação é com o controle da intensidade do exercício. Isso me preocupa demais. Eu moro num condomínio relativamente grande, onde as pessoas usam o condomínio para fazer suas atividades. Daí eu desço com um cachorro, e daí passa uma pessoa correndo por mim, cara, hiperventilando, e eu falei assim, cara, e aí, como é que essa pessoa tá, né? Em qual intensidade ela tá fazendo isso? O que essa corrida tá representando em termos de intensidade para essa pessoa? Então isso me preocupa muito, essa prática de exercício sem supervisão. Então, assim, isso acho que tem que ser um cuidado muito grande durante essa prática de exercício, durante essa questão aí do isolamento. Vou pegar uma fala da Priscila, né? Acho que a parte introdutória dela, quando ela fala ali, eu estava correndo, depois eu começo a pular corda. Eu fazia 3 séries de 10, e aí agora eu faço 10 séries de 200. Ela pratica exercício há muito tempo e conhece mais até onde ela pode chegar, né? Essa é a grande verdade. Mas, assim, quando eu tenho uma pessoa que não tem essa prática rotineira, que não conhece os seus níveis, a possibilidade dos seus níveis de intensidade, isso é algo preocupante. E outro fato é o seguinte, nós somos seres adaptáveis, né? Eu consigo me adaptar até um certo ponto. E para eu conseguir continuar me adaptando, eu preciso aumentar meus limiares, aumentar minhas intensidades. Então, pegando uma outra fala dela, o que ela fala que faz aí? Eu fazia antes com um pezinho de garrafa, aí eu comprei uns halterezinhos que são mais pesados do que o pezinho de garrafa. Isso é extremamente necessário, porque eu preciso aumentar a intensidade do meu exercício para continuar promovendo a adaptação.
Só que vai chegar uma certa fase que esses pezinhos, eles também não vão dar conta, e aí ela vai atingir ali um platô. Essa é a grande verdade. Aí quando eu falei aí que eu deixei o sedentarismo com um pontinho de interrogação no início, é porque se eu ficar treinando sempre dentro de um platô, eu não gero mais adaptação. Óbvio que é melhor do que se eu ficar parado, mas eu não continuo aí evoluindo. E para evoluir, eu preciso aumentar a intensidade. Para aumentar a intensidade, é importante que eu tenha um certo monitoramento, que eu entenda o quanto aquela intensidade está representando para mim. Então, assim, é óbvio que essa prática durante a quarentena ela é extremamente necessária, encerrando minha fala aqui. E é importante fazer essa diversificação, pensar nos exercícios de força, de flexibilidade, exercícios cardiorrespiratórios, exercícios de equilíbrio, e isso até evita essa chegada do platô mais rapidamente, porque eu estou diversificando minhas atividades, mas com muito cuidado sempre, com muito controle, se possível aí buscar a orientação de um profissional de educação física, né, que é o profissional habilitado para fazer esse controle de intensidade e volume de exercícios, e até conseguir enxergar dentro do que você tem de possibilidade, a possibilidade de aumentar uma intensidade de exercício para não permitir aí que você atinja esse platô com tanta facilidade, tendo em vista o tempo que você pode precisar ficar fazendo seus exercícios de maneira mais individual, assim, sem frequentar uma academia, um clube, enfim, o que quer que seja. Tá ok? Então, acho que isso é um pouquinho aí do que eu pensei em trazer. Acho que as duas palavras, elas permeiam bem o que a gente precisa enxergar nesse momento. É extremamente necessário, é preciso fazer isso, aproveitar todos esses benefícios, mas é bom apreciar com moderação, essa é a grande verdade, apreciar com moderação e tendo um controle de todas as variáveis que permeiam aí a prática do exercício físico. Obrigada, Thiago, pelas suas colocações, que foram excelentes. Gente, eu imagino que a preocupação, né, é grande. Isso eu conversei até com o Fred ao telefone essa semana, sobre a questão de pessoas que não, né, tinham não praticavam exercícios físicos e passaram a praticar nessa quarentena, né, que a gente tem percebido isso, né, o aumento do número de pessoas sedentárias, né, se entregando, né, ou se tentando se incluir nesse mundo mais fitness. E esse ponto de vista da preocupação, né, de como isso está se dando realmente é um ponto bem interessante para se discutir. Eu queria só enfatizar uma questão que você colocou bem no início da sua fala, né, que é a atividade física regular como prevenção de doenças, né. Então, a gente hoje tem vários artigos publicados, né, sobre o quanto que a prevenção é mais vantajosa, até do ponto de vista econômico para um governo, né, que sustentam uma saúde, ou enfim, do que a própria remediar, né? Prevenir é mais barato do que remediar. Então, sim, os países que têm essa visão, que fazem fortemente uma prevenção, né, na saúde, né, tem um gasto bem menor, né, com o tratamento de doenças e tal. E, obviamente, a questão, né, da prática regular de atividade física tem que estar nesse parâmetro aí, como uma prevenção forte, né, como um aliado da prevenção de várias doenças, e é importante que isso seja, de repente, melhor disseminado aqui até no nosso país, né, a gente não tem, às vezes, muito essa visão, né, de trabalhar na prevenção das coisas, mas acho fantástico que você colocou isso aí. Bem, então, pegando o gancho aí da fala do Thiago, eu vou passar a palavra, então, para o nosso segundo participante de hoje, o Léo Lindoso, como a Priscila falou, nosso atleta aí, profissional de futebol. O Léo, ele foi 4 vezes campeão carioca, né, campeão mineiro, campeão gaúcho, campeão em Portugal, 2 vezes campeão brasileiro de tecbol, que é o nosso fute-mesa, aí, que foi mais familiarizado como fute-mesa aqui no Brasil, né, e foi aí representar o Brasil também no Mundial de Tecbol ano passado na Hungria. Eu estava no Canadá, mas fiquei acompanhando online, lá ele com o Pelé participando do Mundial, e é sempre muito bom. Obrigada pela participação, Léo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, você como atleta profissional, né, já está adaptado a uma rotina intensa de treinamento, né, e por você ser atleta de futebol, normalmente seus treinos são todos outdoor, né, você tem esse treinamento diário, intenso, né, principalmente fora, e tudo isso ficou muito limitado, né,
nesse momento de pandemia, né, porque, enfim, as praias foram interditadas, né, a gente teve toda a própria academia, que eu sei que você fazia o acompanhamento lá, né, o treinamento muscular todo lá, né, o reforço, né. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa readaptação dos treinos, né, ou seja, como é que foi essa questão de readaptar para você se manter ativo, né, a gente sabe que a gente espera que possivelmente em breve a gente retorne, né, com as competições, né, hoje está tudo parado, enfim, mas a gente sempre pensa no retorno, né, quando voltarem as competições eu quero estar 100%, eu quero estar bem, como que você fez essa adaptação sua dos treinos e falar um pouquinho aí do seu dia a dia, como é que tem sido essa rotina aí de treinamento. Bom dia a todos aí que estão acompanhando a gente. Então, para um atleta, assim, é bem difícil essa adaptação, ainda mais para mim, que eu trabalho na praia, né? Então, para a gente fica bem difícil, as praias estão fechadas, então a parte técnica, assim, fica bem comprometida. Mas a gente tenta compensar isso na parte física, treinando em casa. Assim, os meus treinos, a gente pede para o profissional de educação física, você conhece o professor Edson, ele me passa os treinos, né? E aqui a gente treina pelo menos entre 3 vezes na semana para a gente poder manter o foco nessa preparação, né? Porque, assim, o atleta profissional, ele tem uma motivação, que é competir. E aí, quando encerra essa motivação, pô, a gente estava com o calendário cheio para esse ano aí, e do nada, por causa desse isolamento, tudo foi parado, né? Então, o que acontece? Aquela motivação de competir não tem mais. Então, a gente tem que ter uma disciplina, né? Manter o foco para poder, na volta, não voltar. Eu conheço atletas que têm quadra em casa, assim, atletas do interior que estão conseguindo, que têm quadra fechada, estão conseguindo treinar a parte técnica. Mas, para mim, está bem difícil, porque aqui é praia, né? Então, as praias são todas fechadas, a parte técnica fica um pouquinho para trás. Mas a gente tem que ter disciplina para poder... Léo, tá um pouquinho... Baixou um pouquinho o seu som. Quando voltar às competições. Então, o que eu estou fazendo aqui em casa? Aqui em casa a gente tem peso, a gente tem corda, a gente tem uma cama elástica aqui, então a gente está movimentando, fazendo exercício de mobilidade, como o professor falou, exercícios de potência, agilidade, para quando voltar a gente não voltar zerado, né? Mas para a gente, assim, a gente tem que ter uma disciplina maior para poder chegar e não voltar totalmente zerado. Obrigada, Léo, pelas suas colocações. Você tá me escutando? É porque estão me ligando aqui, eu estou tendo que recusar. Ah, tá. Por isso que estava ficando baixo a sua fala. E eu não estava entendendo por que estava ficando baixo a sua fala. Eu estou te escutando muito baixo. Mas vocês estão me escutando de um modo geral, ok? Então, né? Vocês me escutaram? Escutamos. Em alguns momentos ficou um pouco mais baixo. Você quer completar alguma coisa ou tá ok? Calma aí. Só um minutinho, pessoal, que eu acho que tá ok. Tá me escutando? Mas está muito baixo. Ok. Acho que ele caiu, gente. Ele caiu. Passa a palavra para o Fred, depois eu vou passar. Falar. De fato, deve ser bem complicado essa questão né, de, assim, como ele falou, o que move, né, um atleta é a competição, né, e aí, por hora, fica tudo paralisado, né, mas tem que ter disciplina, né,
E nesse caso, né, como ele falou, tem atletas que, enfim, têm uma estrutura maior, né, porque estão em cidades que têm a própria estrutura, né, e ele fica mais limitado nessa questão aqui do Rio, né. Léo, você voltou agora, você quer completar alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que o atleta tem que ter uma disciplina maior, né? Para não poder perder o foco. Porque se ele for treinar só depois que voltar tudo ao normal, não vai voltar atrás, vai voltar zerado. Então, a gente, daqui em casa, eu particularmente tento treinar pelo menos 3 vezes na semana, e manter esse foco, essa disciplina para não voltar zerado, né? Sim, a parte técnica que acaba ficando um pouco mais comprometida, né? Porque, enfim, tem a limitação da praia, mas você tem trabalhado essas outras questões e bom que você tenha o apoio de profissionais que vão te acompanhando também, né? E vão te orientando com relação a essa questão toda dos treinos aí. Sim, inclusive eu queria até agradecer o professor Edson, fisioterapeuta Thiago também, que é professor da UFRJ também, tem me acompanhado aí. Ah, que legal. Vou então passar agora a palavra para o Fred, né? Thiago, como a Priscila falou aí, o Fred, embora tenha uma formação aí na área de saúde, né? Ele também tem pleno conhecimento aí da parte de gestão de negócios, ele é fundador e CEO da Crown Brasil, então ele está à frente aí da Crown Brasil Holding, da Crown Brasil Franchising, da Crown Brasil Digital, que é aí a nova vertente, né? A gente sabe que essa questão toda da pandemia, né, vem provocando uma transformação bem intensa nas relações de trabalho. A gente tem que obedecer, né, tem que adotar as normas as medidas de distanciamento social, né, recomendada pelas organizações de saúde, né, ou seja, com isso várias empresas tiveram que se reposicionar rapidamente, inovar, né, enfim, apostar um pouco no trabalho apoiado em ferramentas digitais, né, e aí eu queria hoje que o Fred falasse um pouquinho para a gente, né, sobre essa reinvenção, né, como está acontecendo, né, como vem acontecendo durante esse período de isolamento, de pandemia, a reinvenção dessas empresas, né, que atuam aí no mercado, no mundo fitness. Obrigada, Fred, por ter aceito, né, por estar aqui participando também com a gente, e aí vou passar a palavrinha para você. Beleza. Bom dia a todo mundo. Tati, obrigado pelo convite. Obrigado, Thiago. Obrigado, Léo, pelas palavras anteriores. Achei ótima a colocação de vocês. O tema que eu vou abordar aqui com vocês rapidamente eu costumo chamar agora de novo normal, né? É o novo normal, tanto na parte pessoal como na parte empresarial também das nossas vidas. Mas antes de entrar nesse novo normal, que eu vou falar um pouco sobre aceleração, eu queria só dar uma breve introduçãozinha aqui, que esse grupo, né, de discussão, de conversa hoje sobre saúde, sobre prática de atividade física, mostra, né, essa aceleração de conhecimento, de entendimento da necessidade da prática de atividade física. Eu acho que, assim, eu venho vendo várias pesquisas e estou vendo que o índice de pessoas sedentárias que começaram a praticar atividade física, mesmo em casa, mesmo remotamente, cresceu bastante. A gente tinha aí, eu não sei como é que vai ficar daqui para frente o gráfico, mas a gente tinha, toda a população brasileira tinha 4,6% só que praticava algum tipo de atividade física, né? E com certeza, pós-pandemia, esse percentual vai aumentar. E eu estou achando que isso é tudo uma questão de entendimento. As pessoas, o Thiago abordou aí que é uma questão de necessidade e de preocupação, né? Então, as pessoas começaram a entender mais a necessidade da prática de atividade física, se manter em movimento de alguma maneira, mesmo à distância, mesmo remotamente, para manter a saúde equilibrada, né? Bom, falando nisso, eu queria entrar nessa parte de aceleração digital. Como a Tati falou, eu vou me ater nesse tema aí da minha empresa, na questão dos processos que a gente teve que passar para se reinventar, para a gente literalmente, vou falar literalmente, não quebrar nesse momento de pandemia. A gente já está aí praticamente há 69 dias, se eu não me engano, se eu não estou me errando a conta, 69 dias com as portas fechadas das minhas unidades. A Crown Brasil hoje é uma empresa que está diretamente relacionada ao mercado de CrossFit.
A gente teve origem lá em 2015, com a primeira unidade de Copacabana, que a gente chamava de box de CrossFit, hoje a gente já está chamando de box academia. Hoje a gente tem 16 boxes, né, pelo Brasil, em 4 estados, e dessas 16, as 16 estão fechadas. Bom, no início da pandemia, quando a gente teve os decretos, né, dos estados, que a gente tinha as unidades, obrigando o fechamento das portas, a gente parou e pensou assim, e agora? O que a gente faz? Como é que a gente continua prestando um serviço de saúde, um serviço de atividade física à distância? Como a gente continua prestando um atendimento aos nossos franqueados? O que a gente faz? Então, a gente criou um setor de crise rapidamente com o nosso setor do nosso conselho administrativo e começamos a criar ferramentas para tentar, de alguma maneira, furar a primeira onda dessa quarentena aí do Covid, tá? 19. E as primeiras soluções que vieram, obviamente, foram do universo digital, universo remoto. Então, a gente começou com uma solução básica que eu vejo aí vários profissionais do meio de educação física se atendo a ela, que são páginas na web, criando páginas de treinamento de personal training, de lives à distância, né, remotamente, para poder continuar prestando serviço, tanto para os alunos que eles tinham nas academias, né, de aulas coletivas, como também para aulas personalizadas. Então, a gente começou, a primeira ferramenta que a gente fez aí em menos de 48 horas foi uma página na web, onde a gente consolidou um link de aplicativo o Zoom, por exemplo, né? Que aí a gente cadastrou todos os nossos profissionais, e os profissionais começaram a ministrar aulas coletivas de acordo com cada unidade. E a gente começou a ver que faltava alguma coisa a mais para a gente conseguir continuar prestando esse suporte às unidades. E aí que veio a ideia de a gente criar um aplicativo. Então, o nosso segundo movimento nessa área digital, nessa aceleração que já era previsto nesse ano de 2020, a gente acabou acelerando Tá todo mundo me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, todo mundo? Porque eu não tô... Minha conexão tá fraca aqui. Peraí, só um minutinho. Não, a gente está te escutando. Eu estou te escutando super bem. Também, tá super bem. Tá aparecendo para mim toda hora conexão fraca. Deixa eu só mudar aqui pro Wi-Fi. Só um minutinho, pessoal. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui. Então, a gente fez esse primeiro movimento, a gente criou uma página web para a gente continuar prestando serviço remotamente. E o segundo movimento que a Crown fez foi criar um aplicativo 100% gratuito, que a gente disponibilizou, a princípio, só para os alunos da Crown, das unidades que são franquias. E aí a gente viu que a gente podia ajudar de uma maneira mais efetiva. A gente viu que a gente podia colocar esse aplicativo para o Brasil inteiro. Então, a gente acabou abrindo, né, um setor de publicidade dentro da Crown. A gente começou a divulgar esse aplicativo de maneira gratuita para a galera poder baixar e, através desse aplicativo, começar a fazer as aulas em casas feitas por profissionais da Crown, que aí entra um pouco no tema que o Thiago abordou, sobre a preocupação da execução do exercício, né? Então, a gente falou assim, a gente começou a ver que tinha várias aulas aleatórias nas redes sociais, várias pessoas passando aulas aleatórias. A gente resolveu consolidar, pegar um grupo de profissionais da Crown, ministrar uma aula coletiva de graça através do aplicativo. Isso deu super certo, a gente conseguiu 10 mil downloads em menos de 10 dias de funcionamento, e aí a galera começou a fazer a prática de atividade física através desse aplicativo da Crown, que é o Crown Home App. E o mais interessante é que começaram a ter um acompanhamento dos nossos profissionais de maneira gratuita, né? Isso serviu para a gente continuou prestando suporte para as nossas unidades, a gente continuou gerando valor para as nossas unidades, mas a gente conseguiu também atingir pessoas que não estavam dentro do nosso universo. A gente conseguiu atingir pessoas que estavam aí meio que perdidas quando as portas das academias, quando as portas dos estúdios, das boxes se fecharam. Entendeu? Eles começaram a buscar alguma forma de continuar se mantendo ativo, aqueles que praticavam atividade física, e aqueles que começaram a entender a necessidade também buscaram, de alguma maneira, utilizar o nosso aplicativo. Então, a gente houve essa necessidade, por conta desse momento de quarentena, acelerar uma solução digital da Crown, que não estava prevista para esse ano, era para 2021, e isso aconteceu, acho que em diversos setores, para diversos profissionais, especificamente para o setor de educação física foi muito afetado para isso, os profissionais de educação física foram muito afetados com isso, né? Precisaram, de alguma maneira, continuar trabalhando, continuar gerando recursos para poder pagar suas contas, enfim.
Então, houve aí esse movimento de aceleração digital de vários setores, especificamente do setor de educação física. E, assim, o lado bom que eu vejo dessa história, que a gente não tem que falar de coisas boas também, é que eu acho que gerou mais valor para o profissional de educação física. Esse entendimento que a prática de atividade física é uma conduta preventiva a doenças, né? A melhora de imunidade, diminuição de ansiedade, fator antidepressivo, etc., etc., trouxe cada vez mais valor ao profissional de educação física, que a gente, como trabalha já no meio, tem esse entendimento, mas muitas pessoas não tinham esse dado valor ao profissional. Então, houve hoje esse entendimento. Acho que quando a gente sair dessa crise, dessa fase de pandemia, vai se perpetuar isso, os profissionais de educação física vão ficar cada vez mais valorizados, entendeu? A prática de atividade física vai ficar cada vez mais valorizada. Tem alguns estudos que eu estou acompanhando mostrando que muitas pessoas que não praticavam atividade física antes da quarentena vão começar a praticar agora, vão continuar praticando depois, tá bom? E falando agora para a mente da empresa, a gente está se preparando, começando a se preparar agora para o retorno às atividades presenciais, que entra um pouco no que a Tati falou. Como é que a gente vai retomar as atividades? Como é que a gente vai fazer para poder atender os nossos alunos de maneira física agora? Então, inicialmente, a nossa preocupação era atender os nossos alunos de maneira digital, de maneira remota, e agora a gente está tendo que ver tudo de novo, criar uma estratégia para atender os nossos alunos de maneira física novamente. E aí também a gente começa a entrar em várias discussões, falar que momento é o momento ideal de abrir as portas. Eu abro as portas com 100% do meu custo, só que só tem 30% dos meus alunos. Será que vale a pena ou não vale a pena? Então, a gente está começando a ter todo esse estudo, né? E concomitante ainda a isso, tem a parte de decretos. Cada estado ainda vai ter uma regulamentação de distanciamento, de quantos alunos por metro quadrado. Tem estados que já estão regulamentando que a pessoa para entrar na academia tem que estar com o cabelo preso, enfim, 4 metros quadrados por pessoa. Então, assim, é uma série de regulamentos que a gente está esperando e vamos olhar pontualmente caso a caso, né, estado para estado, para a gente poder criar aí um padrão de retorno para a funcionalidade das academias. Obrigada, Fred, pelas suas colocações, até um pouquinho do debate que eu ia levar mais adiante, né? A gente pode continuar daqui a pouco, claro, essa questão do retorno, né? Mas essa questão, óbvio, da aceleração do mundo digital, ela está acontecendo em quase todos os setores, né? E ela foi muito intensa, claro, nessa área de educação física, e muito legal essa questão que você falou de aprender a valorizar determinados profissionais, que eu acho que a gente vem valorizando mais, né, durante esse período que a gente vem passando. O próprio profissional da saúde, né, que muitas vezes é negligenciado, enfim, e óbvio, o profissional de educação física também. Então, essa é uma questão extremamente importante. Eu vou começar aqui com algumas perguntas que apareceram. A professora Sueli fez uma pergunta para o Tiago, e também uma pergunta aqui para o Fred. Vou começar com a pergunta para o Tiago. E o Tiago, a professora Sueli está colocando aqui que ela conhece um professor de orientação de educação física que recomenda aumentar a intensidade e, de vez em quando, reduzir e depois voltar a continuar aumentando, né? O que você acha dessa técnica? Tati, Sueli, enfim, isso, na verdade, quando a gente prescreve o exercício, a gente precisa a gente precisa planejar o exercício, né? Então, tecnicamente, a gente chama isso de periodização. Eu não posso nem sempre ficar com altas intensidades e nem sempre estar com intensidades baixas por conta daquele platô que eu falei lá, e quanto mais alta a intensidade, maior risco de lesão, entre outros aspectos. Então, hoje não se fala mais em periodização, se fala em controle de carga, na verdade, né? Os nomes vão mudando aí de geração para geração. Então, hoje se fala muito em controle de carga, mas a gente tem duas formas de planejar esse treinamento. Uma periodização que a gente chama de contínua, que é uma periodização clássica. Eu fico um tempo fazendo com muita carga, um tempo que eu digo aí, eu pegar o popular das academias, 2 a 3 meses com a mesma série. Depois eu troco, faço um bloco de exercícios lá durante mais 2, 3 meses com intensidade menor e volume maior. A literatura mostra isso como uma estratégia
de periodização, mas mostra um risco, né? 2, 3 meses, dependendo do meu tempo de treinamento, pode ser um risco de atingir o que nós chamamos de overtraining ou sobretreinamento. Esse sobretreinamento ele pode provocar aí lesões a longo prazo também. E aí a outra periodização que existe é a ondulatória. Ondulatória, quando cada dia de treinamento eu faço com uma intensidade, um volume diferente. Não conheço tão a fundo o mundo do CrossFit, de repente o Fred pode falar um pouco disso, mas acho que se aproxima muito do que o CrossFit faz, que são atividades com intensidades diferentes, não sei se é a cada dia, mas pelo menos a cada semana, né, onde ele tem o WOD lá, né, o Workout of the Day, alguma coisa assim, se é por semana, se é, pelo nome parece ser diário, mas essas alterações, elas são com maior frequência quando comparada com a periodização contínua. E é extremamente interessante. Mais uma vez, é interessante e necessário dessa vez, né? Então, isso nada mais é do que uma forma de planejamento. Então, efetivamente, eu preciso ter alterações de intensidade e volume a todo momento. O que eu não consigo e não posso, na verdade, é trabalhar sempre com intensidade e volumes altos. Isso é difícil de conseguir atingir, porque se a minha intensidade é alta, eu não consigo trabalhar com volume de exercícios alto, com quantidade de exercício, que é o que preza aí, por exemplo, antes a gente estava conversando aqui, aí teve uma menina que falou que eu gosto muito do Tabata, né? Então o Tabata é intensidade alta e aí o tempo de duração do exercício é baixo. Então eu faço uma intensidade alta com um volume baixo ou vice-versa. Então isso é uma estratégia de periodização e que é extremamente válida e necessária. Obrigada, Thiago. A outra pergunta, né, que a professora Sueli fez foi em relação à questão que o Fred está colocando, essas novas iniciativas à distância, né? Vão continuar, Fred? A proposta é continuar pós-pandemia com essas iniciativas à distância? Sim, quando a gente resolveu criar esse aplicativo, a plataforma ela foi desenvolvida para poder dar continuidade no crescimento. Então, essa primeira versão é a versão que a gente está chamando de beta, que realmente é uma versão gratuita para todo o Brasil. Eu não sei hoje quantos downloads estão, mas até nos primeiros 10 dias já tinham 10 mil. E a gente vai continuar com essa plataforma mesmo pós-quarentena, tá? A gente vai desenvolver aí várias versões delas, tá? A gente já está criando uma live, né, um formato de live específico para dar aula. Estamos criando uma busca qualificada de profissionais para poder ir do Brasil inteiro para utilizar essa plataforma como canal de vendas também, como canal de ofertas de trabalho. Então, ela vai sim continuar e ela vai ser desenvolvida ainda mais. Ela vai ter outras. Hoje, por exemplo, só tem um formato de treino. Na verdade, tem dois, que a gente chama de home box, que é para você treinar em casa sem peso extra, só com peso corporais. E, assim, o legal que é para dizer, assim, que é a preocupação do Thiago, que ele colocou anteriormente, que todos esses treinos são feitos por uma equipe, né, um corpo de profissionais da Crown e são acompanhados, tá, ao longo de todo o processo. Então, não é nenhum treino, tem uma periodização ao longo das semanas, dos meses, né? Agora já estamos falando de 2 meses, então tem uma continuidade dia após dia, entende? Então não é nenhum treino jogado, sem ter sem estar conectado. Então, assim, a grande sacada, né, o grande presente que eu estou chamando assim, que a gente ganhou e a gente está dando também, é que são treinos conectados, treinos com periodizações, para profissionais que estão preocupados na conexão, na continuidade dos exercícios, para não ter nenhum tipo de sobrecarga, nenhum tipo de overtraining, por exemplo, de lesão por excesso de movimento. Então, aquela preocupação que o Thiago colocou lá no início está sendo bem cuidada nesse sentido, né? Eu tenho outra pergunta aqui no... Pode falar, Fred. Não, assim, a preocupação está sendo bem cuidada, mas uma coisa o legal do treino em casa, por mais que ele possa ter algum tipo de movimento, que a execução não seja tão perfeita, a gente está falando de treino sem carga extra, né? Eu tenho um grande profissional que acompanha o nosso trabalho, que chama Gustavo Osmar, e nas minhas conversas com ele fala, cara, obviamente que é muito melhor você fazer qualquer tipo de prática de atividade física, manter em movimento de alguma maneira, do que você ser sedentário. E a consequência, talvez, de você praticar uma atividade física com peso corporal, sem ter uma execução de exercício tão perfeita, a consequência é infinitas vezes menor do que você ser sedentário, entendeu? Então, assim, o custo-benefício é melhor a prática. Obviamente, ser peso extra, né? Sim.
Obrigada, Fred. Antes de seguir aqui nas perguntas, eu queria abrir a palavra para o Léo, porque eu sei que ele também tem o empreendimento dele, né? Ele tem aí os CTs, os Centros de Treinamento de Futevôlei, né? Além dele ser atleta profissional, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também, Léo, até essa questão, né? Como é que você está administrando isso e se já tem alguma questão, alguma movimentação no sentido do retorno, né? Como é que isso está sendo organizado, porque a praia até o momento está interditada, mas a gente acredita que em algum momento possa, né, vir a ter uma liberação com algumas restrições, enfim, se você já tem alguma questão já sendo orientada nesse sentido. Então, a gente tem 4 escolinhas, né, nas orlas do Rio, Botafogo, Copacabana, Leblon e na Barra, né. Então, eu tenho conversado muito com os professores que dão treino nesses CTs, para ver como a gente vai fazer isso daí, né? E a gente tem feito reuniões semanais. Na verdade, eu estou falando com um profissional da educação física, que é principal, né, do CT, e ele está em contato direto com o CREF, e aí o CREF tem dado algumas posições, quando voltar, vai voltar, não vai poder, a aula não pode estar cheia, né? Enfim, com algumas restrições, e a gente tem estudado para ver como é que vai ser. Também tem o lance da asepsia das bolas, do material, como é que vai ser. A gente está estudando tudo e esperando mais regulamentações para ver o que a gente vai fazer de melhor, né? Como o Fred falou, a gente tem que se reinventar aí, né? E aqui a gente está fazendo algumas lives, alguns exercícios específicos para o futevôlei, para os nossos alunos, né? E a gente está levando. Obrigada, Léo. A gente sabe que quando retornar vão ser muitas restrições, né? E a gente pensando assim, você citou um negócio agora da bola. A bola é um esporte que é coletivo, né? Então a bola toca numa, a bola toca no outro, enfim, tem toda essa questão, né? Enfim, cada situação vai ser uma situação que vai ter que ser analisada de forma única, né? E particular. Eu vou seguir aqui com as perguntas. Só um minutinho. Professora André. A gente está pedindo aí para o Fred colocar aí o aplicativo, o nome do aplicativo no chat. Eu também já consegui baixar aqui, mas só para ninguém errar aí no nome, né? Coloca aí no chat o nome do aplicativo direitinho, para o pessoal poder baixar. Isso, Fred, coloca aí para gente. Tem uma pergunta agora para o Tiago, né, da professora Andréia. Então, você acha fundamental que a nossa atividade de exercícios em casa seja monitorada de forma online pelo profissional, ou se caso a pessoa já esteja acostumada a treinar, né, mais de 5 anos, se pode simplesmente realizar um treino indicado pelo profissional de forma autônoma? Tati, eu sempre fui a favor de monitorar, né? Uma das disciplinas que eu ministro é a fisiologia do exercício, e aí quando eu entro na parte de sistema cardio, eu falo muito isso com os meus alunos em sala de aula. E aí quando eu trabalhava em academia, o pessoal não estava aqui no início, né? Não sei se todo mundo pegou, mas a Tati foi minha aluna particular, e assim, na academia que eu trabalhava, em todas as academias que eu trabalhei, quando eu entrava na academia, via aquela sala cardio sem nenhum tipo de monitoramento, isso aí de qualquer academia, hoje eu falo como praticante, né? Cara, me dá arrepio. Porque, graças a Deus, né, hoje a gente tem dados de que, assim, graças a Deus, a atividade física mata pouco, essa é a grande verdade. Então, testes máximos de desempenho cardiovasculares, eles têm uma taxa de mortalidade menor do que 1%, tá ok? Então, eu parto do princípio que dentro da academia ninguém está treinando no seu máximo, e realmente não está, essa é a grande realidade, o custo fica muito pormenorizado, ok? Então, isso é uma vantagem. Mas é muito importante monitorar. E aí, o monitorar, eu tenho que achar uma relação nisso aí, né?
porque óbvio que não é a realidade do mundo conseguir, principalmente esse período de pandemia agora, então eu vou ter que contratar um profissional para poder monitorar a intensidade do meu exercício. Eu não consigo fazer isso, então eu vou parar de fazer. Óbvio que não dá para todo mundo consegue fazer isso. Então, eu preciso ter alguma forma de monitoramento. Quando eu monitoro, seja com um monitor de frequência cardíaca, alguma coisa assim, não adianta só monitorar, né? Tô correndo e a minha frequência está 170 batimentos por minuto. Ok, o que representa esse 170 para você? A gente tem um princípio na prescrição chamado princípio da individualidade biológica, que cada um é cada um. Então, 170 batimentos para mim representa uma coisa, para você representa outra, para o Fred outra, para o Léo, que é atleta, outra, e por aí vai. Mas não tendo essa possibilidade de monitoramento específico, a gente tem uma estratégia que é o que eu usava nas academias, que chama-se escala de percepção subjetiva de esforço, né? Então, acho que uma das coisas que tem que se pensar eu preciso quantificar o meu exercício de alguma forma, a minha sensação de esforço de alguma forma. Então, o mais difundido é uma escala modificada de Borg, que a gente faz uma escala de 0 a 10. E o 0 é você em repouso absoluto, e o 10 é você em esforço máximo. E quando a gente fala de esforço máximo, é aquele esforço que você não consegue manter aí por mais de 2 a 3 minutos. Ok? Se o pessoal for procurar na internet, escala de percepção subjetiva de esforço, vão vir milhares, né? Uma das que eu acho mais didática é uma escala de faces, que além de ter a nota, tem um emojizinho que representa ali como deve estar o seu rosto naquele momento, né? Então o 10 é um emoji todo vermelho, suando, aberto e tal, enfim. Então monitorar a sua percepção de esforço, ela é extremamente importante e necessária. Acho que necessária é a palavra que eu mais repeti aqui desde o nosso início, né? Então, assim, para o leigo, né, entenda-se leigo quem não é o profissional de educação física, acho que a melhor forma de explicar é essa. O 0 é o repouso absoluto, deitadão, dormindo, acabou de acordar, e o 10 é o esforço máximo. E aí, por uma questão de segurança, acho que se manter entre os 6 e o 7, que relata aí uma intensidade de exercício moderada, é o mais seguro para o momento, né? Você não está nem no nível muito baixo e também não está entrando em um nível de alta intensidade. Quem já pratica atividade tem essa percepção mais aflorada e consegue observar isso melhor, né? Agora, quem não tem essa prática de tanto tempo, né, de 2, 3, 4, 5 anos, pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, daí, a ideia é de se manter parecendo pequenininho aqui, ó, de se manter entre os 6 e os 7, e quem já tem um pouco mais de experiência, 1 a 2 dias na semana, permitindo que isso evolua um pouco mais ali para o 8, para o 9, por aí vai. Mas monitorar sempre vai ser extremamente importante. Obrigada, Thiago. Professor André, eu também fico sempre nessa dúvida, né? Mas a verdade é que a gente acaba, às vezes, não só alterando... Parece que eu sou velhona. Não só a questão de alterar a carga, mas a gente, às vezes, insere um exercício novo, né, no nosso treinamento, e a gente não sabe se, de fato, a gente está executando aquilo de maneira correta, né? Agora não, já estou um período com restrição médica, não estou podendo fazer nenhum tipo de treinamento, estou afastada já algumas longas semanas, meses, mas quando eu estava, né, à distância, até por conta do meu afastamento, eu fazia vídeos dos meus treinamentos em casa e mandava para o profissional que estava me acompanhando até há 2 meses atrás, né, quando eu tive que parar, 2, 3 meses, e ele me corrigia, né, no posicionamento e tal, e eu pratico, né, há muitos anos, como o Thiago falou, ele foi meu primeiro treinador, eu acho, né, quando eu resolvi, de fato, encarar a musculação como uma aliada, né, porque eu sempre pratiquei atividade física a vida inteira e achava que não era necessária a musculação, e por conta disso tive até algumas lesões, né, quando eu era mais jovem e atuava, não de forma profissional, mas era federada, enfim. E Thiago, ele falou que foi meu treinador, mas isso foi na década de 80, né, Thiago? Não, foi ali em 2008, 2009, acho que até meados de 2010. Acho que ele me acompanhou bem. Mas, de fato, é importantíssimo. Depois eu conto um pouquinho para vocês que ele fez... Eu sofro da síndrome dos cambitos, né? Eu sempre fui
bem magricela, né? Não posso nem mostrar para vocês as fotos aí da década de 90. E aí eu falei para o Thiago, não tem condição, porque eu tenho 20, né? Já tinha 20 e poucos anos. Eu falei, uma pessoa de 25 anos não pode pesar 49 quilos. 49 quilos não é peso, uma pessoa de 25 anos. E aí ele fez todo um trabalho aí, que foi bem, bem legal. Enfim. Vou passar aqui para a próxima pergunta. Bem, também vamos lá. Eu estou meio perdida aqui para o Léo, né, da professora Andréia. Léo, vocês estão me escutando e estão me vendo? Sim, sim. Sim. Okay. Como atleta, o que você acha da discussão do retorno dos treinos do futebol e, no futuro, partidas sem torcida? Se você acha que isso poderá acontecer em relação a outros esportes também? Assim, eu acho que, independente da área, eu acho que a gente tem que ir de acordo com o que a OMS tem falado, né? Sobre essa volta do futebol, na verdade, o atleta, ele gosta de jogar sempre com casa cheia, com a torcida, né? É mais uma motivação para a gente. Eu acho que jogar sem torcida vai ser punk, assim, vai ser bem, bem chato, mas eu acho que é um início, é um recomeço. E tem que haver esse recomeço sem a torcida, vai ter que haver esse início, né, esse reinício, e o atleta vai ter que se acostumar a jogar sem torcida, enfim, até tudo voltar ao normal. É um passo de cada vez, né? Primeiro, treinar sem saber quando vai competir. Uma vez que você vai competir, você compete sem a plateia, né? Então, e aí depois, enfim, tudo que motiva, como você falou, né? Que é a competição, e depois, óbvio, uma vez que você está lá competindo, a plateia que está ali, né, te incentivando, mas são realmente momentos de restrição bem intensa. Bem, temos uma pergunta aqui da Laura. Deixa eu ver se é da Laura mesmo ou se eu me perdi aqui. É da Laura. Para quem está literalmente parado na quarentena e sentindo as consequências disso, né, em forma de dores no corpo, principalmente dor nas costas, lombar, qual é o primeiro passo para começar a retomar? Eu acho que o Thiago, de repente, pode dar uma ajuda nessa questão aí. Eu acabei de ver essa pergunta aqui agora no chat. Assim, todo início tem que ser gradativo, né? A gente fala muito de progressão pedagógica até na prescrição do exercício. Então, assim, hoje, dentro desse cenário, tem diversos profissionais de educação física fazendo suas lives com prática de exercício, e aí esse é o ponto que me preocupa, né? O controle da intensidade, entender que o exercício ele deve ser individual, e acho que é pensar muito nessa percepção de esforço que eu falei, né? Então, para quem está começando, eu indicaria, inclusive, que essa nota para o exercício que ela desse ficasse entre 5. Isso é efetivamente uma intensidade bem baixa, até porque quem é totalmente sedentário e vai iniciar uma prática de exercício, a gente tem que tomar muito cuidado, eu falo muito isso com meus alunos também, com o seguinte, quando eu recruto minhas fibras de maneira diferente, eu gero lesões teciduais, lesões positivas, são essas lesões que vão provocar as adaptações. Só que a pessoa que é extremamente sedentária, isso se transforma no que a gente chama de dor muscular de início tardio, que é aquela dor que a gente sente 1-2 dias depois de fazer atividade. E aí, para quem é sedentário, isso pode ser um mecanismo extremamente negativo, porque vai associar o exercício à dor posteriormente, à dor muscular. Ele fala assim, então agora eu também não quero mais fazer não, porque isso vai me gerar dor. Um primeiro passo é entender que, de repente, isso pode ser um processo de adaptação. E fazer o exercício nessa nota 4 e 5 é minimizar essa quantidade de dor que vai aparecer aí pós-exercício, porque quanto menor a intensidade, menor o volume, menor essa quantidade de lesões teciduais. Então, acho que até por uma questão motivacional, procurar acompanhar profissionais habilitados é importante para poder assistir essas aulas coletivas que são ministradas, e seguindo aos pouquinhos, né? Entendendo que se ele passou ali
20 repetições de um determinado movimento, eu não consigo fazer 20, ok, tá tudo bem, faço 8, faço 10, e aos pouquinhos eu vou evoluindo. Vou mais uma vez pegar o exemplo da Priscila, fazer 3 séries de 10 de pular corda, hoje eu faço 10 de 200, porque eu suporto fazer isso. E quando eu paro para pensar o que isso representou de intensidade para mim, só numa nota 7, numa nota 8, e tá tudo bem, né? Aí o trabalho sério que o Fred desenvolve, de repente fica a dica de baixar o aplicativo dele para poder seguir, né? Ou então em saber aí qual profissional seguir. A gente tem que tomar cuidado com os fakes por aí, né? Então a sugestão pega o nome do profissional, a página do Conselho Regional de Educação Física, você consegue ir pelo nome do profissional, você consegue ver se ele é um profissional registrado ou não. Então, meu nome é Thiago Matassoli Gomes. Se você colocar lá na página do CREF meu nome completo, vai aparecer meu número de registro e mais, né? A gente já tem uma lei estadual aí desde 2012 que determina que todo profissional de educação física tem que ter o curso de suporte básico de vida. Vem essa informação lá, se eu estou com curso ativo ou não. Então, o primeiro passo para poder saber a quem seguir, acho que é saber conseguir identificar se é realmente um profissional registrado junto ao conselho. Então a página do conselho te dá essa oportunidade. Digitar o nome completo, vai aparecer lá o número do registro e se está com curso de suporte básico de vida em dia ou não. Acho que essa é uma forma de conseguir seguir as pessoas corretas e respeitar a sua própria individualidade aí, pensando naquela escalazinha de 0 a 10, ficar no 4 e 5 para quem é sedentário já é um bom começo. Tiago Phelps levantou aqui no chat, né, a questão do que a gente já falou no início da sessão, né, do evento, da limitação de espaço. Acho que a professora Priscila citou isso, né, que tem pessoas que têm uma limitação de espaço. Então, ele diz dessa questão de limitação de espaço e ele pergunta se a flexão, né, o abdominal, seriam suficientes, né? Ele colocou aqui agachamento, flexão abdominal como possibilidade, se isso seria suficiente, né, para se manter ativo. Tati e Phelps, assim, acho que isso vai muito de encontro com o que eu falei do lance do platô. Óbvio, é muito melhor fazer isso do que ficar sem fazer nada. Mas acho que com o próprio peso do corpo somente, e mesmo com espaço limitado, existe uma infinidade de movimentos que podem ser feitos, infinidade de formas em que eu posso aumentar a intensidade do meu exercício e o volume do exercício também. Então, eu vou ter aí exercícios de estabilidade, vou ter exercícios de fortalecimento de músculos profundos, que são muito importantes para a estabilidade da coluna vertebral, por exemplo, né? E aí isso ameniza dores a curto prazo. Então, acho que não precisa focar só nos tradicionais, vamos colocar assim, na flexão de braço, no polichinelo, no agachamento, e podendo avançar, entrando no que eu falei, né, pensar nos exercícios de mobilidade, pensar nos exercícios de estabilidade e por aí vai. Obrigada, Thiago. A próxima pergunta, então, para o Fred, né, que a professora Andréia deixou aqui no chat. Então, acompanhando no Face, né, a discussão dos profissionais da academia, onde o treino sobre solicitação da reabertura das academias com protocolos específicos, né, ao CREF. Normalmente, academias são fechadas com ar-condicionado, condenado nesse momento, com pessoas compartilhando equipamentos, entre outras condutas não adequadas, né, até para a questão de biossegurança. A professora Andréia é uma especialista em biossegurança, Fred. Cuidado, vou falar, então. Então, qual é a sua opinião, né, a respeito disso? Muitos colegas estão preocupados de interromperem as aulas virtuais e não sentem a vontade de retornar. Tipo, muitos profissionais que estão, né, dando essas aulas virtuais estão preferindo, né, seguir nessa modalidade ao invés de retornar às academias. Bom, eu acho que a gente está passando um período... Na verdade, Tati, a questão é a seguinte, o medo, né, que várias pessoas que eu conheço estão é o seguinte: se o CREF autoriza, né, a partir de um protocolo específico que as academias retornem, e a gente sabe que nem sempre vai existir uma fiscalização, né, em relação a isso, que possa haver uma queda nas aulas virtuais, o que muita gente se sente seguro em fazer por não querer retornar à academia. Então, eu tenho vários colegas que já disseram que esse ano não retornam à academia, mesmo que ela abra.
mas gostariam de continuar fazendo atividade física de forma, né, virtual, com acompanhamento, seja lá o que for. E o medo é que essas atividades venham a cair com o retorno, né, presencial. É basicamente isso. Vamos lá. Então a gente pode abordar de algumas maneiras, tem alguns assuntos diferentes no meio desse tema. A gente está vivendo um momento meio nebuloso mesmo, meio sombrio. A gente não sabe o dia de amanhã. Na segunda-feira, a gente começa a ter uma informação que provavelmente a primeira semana de junho vai começar a ter a flexibilização e a retomada das academias a partir da terceira semana. Aí na terça já muda completamente o discurso, chega na sexta já é outra coisa. Então realmente a gente não sabe. O que eu posso dizer referente às normas de reabertura, que quem vai determinar isso vai ser o município, vai ser o Estado. Então o Estado vai criar um decreto de reabertura com as normas. E essas normas vão ter que ser seguidas por todos os estabelecimentos, independente de qual área for. O CREF, provavelmente dito, né, da parte da educação física, a parte das academias, vai ser o órgão que vai fiscalizar. Vai ser o órgão junto ao Estado que vai fiscalizar se essas regulamentações estão sendo cumpridas, né? E nesse meio aí desse tema, existe o medo do aluno, existe o medo do profissional de educação física, existe o medo do empresário. Tá? O medo do empresário, que é o meu caso, né? Eu também sou aluno, então eu tenho medo de empresário e de aluno. Mas falando da parte empresarial, é o medo de, ok, o Estado permitiu a reabertura nas condições X, Y, H, Z. Beleza. Quantos dos meus alunos, tá, vão se sentir seguros para começar a frequentar a minha academia? Tá? E aí, com isso, eu vou conseguir pagar minhas contas, eu vou conseguir reabrir, eu não vou ter medo, não vou ter risco de falir. Tá? Essa é a preocupação do empresário. A preocupação do profissional de educação física é exatamente nesse período que ele teve que se reinventar, ele teve que se readaptar, começou agora a máquina dele, começou a girar com as aulas virtuais, ele começou a criar o seu ecossistema, os seus recursos começaram a acontecer agora durante 60 meses. E aí as academias voltam a abrir, tá? Sem a real visão de qual vai ser o futuro, se ela vai conseguir continuar pagando salário, se ela vai ter que vai abrir, os alunos não vão, ela vai ter que então diminuir o quadro mais ainda, entendeu? Então, assim, é uma preocupação de todas as áreas, né? Eu acho que não tem como responder isso agora. Eu acho que cada um tem que... Se eu fosse um profissional de educação física, eu teria que olhar para a minha realidade, para a realidade da empresa que eu sou contratado, para a empresa que eu tenho. Por exemplo, dos setores de academias, né, uma box de CrossFit propriamente dito, tem maior facilidade de retomada nessa operação. Por quê? Uma box de CrossFit já está acostumada, o core business dela é trabalhar com aulas coletivas. Com o quê? Com divisão de espaços, com agendamento de aulas, com divisão de materiais, uma higiene mais detalhada, mais precisa. Obviamente vai ter que aumentar, vai ter que enfatizar mais, vai ter que seguir os regulamentos, mas uma box de CrossFit propriamente dito já está mais acostumada e vai ter maior facilitação para poder reabrir. Tá? E aí conseguir manter o seu quadro de funcionário, o seu quadro de equipe. Então, de repente, um profissional de educação física é contratado por uma box CrossFit, que já tem essa facilidade, até essa reabertura, pode se sentir mais seguro nessa retomada aí do cenário de aulas presenciais. Talvez um profissional de uma academia, de um salão, entendeu? Talvez se sinta menos seguro, porque a volta de uma grande academia, isso implica numa volta de uma operação gigantesca financeira, de custos muito altos. Entendeu? Então, o cara volta a uma academia grande, volta com 100% do seu custo operacional e só consegue retomar 30% do seu efetivo faturamento. E aí, o que eles fazem? O que eles vão fazer? Eles vão ter que reduzir algum custo. E o primeiro custo que eles vão pensar, obviamente, vai ser quadro. Porque, por que eu vou ter 10 profissionais no meu salão aqui agora se eu estou tendo só 3 alunos? Eu estou só criando um comparatório. Então, assim, para os profissionais de educação física, é olhar para o seu cenário, olhar para a sua realidade, tentar achar um equilíbrio, talvez, nesse início, quando for tomada a reabertura, de continuar prestando seus serviços de maneira remota, de continuar utilizando suas plataformas digitais e começar a voltar às aulas presenciais, para também não perder o seu espaço lá vamos dizer assim, na academia lá de tijolo. Quero agradecer a todos a resposta. Essa sua última colocação foi muito importante, né? Porque André, ontem eu ajudei... Tá ruim o áudio. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Melhorou. Melhorou?
Ontem eu ajudei numa consultoria de uma pessoa que trabalha, né, fornecendo materiais para salões de beleza. E em Curitiba, né, esses estabelecimentos eles voltaram a funcionar. Só que o medo dos clientes foi tão grande que eles só têm hoje 20% dos clientes que frequentavam os salões são os clientes que hoje estão indo aos salões de beleza. Então, assim, eu acho que isso pode acontecer, sim, em relação às academias. Então, o que você colocou foi muito pertinente, né? Ter uma força-tarefa toda para retornar, no momento que o país ainda vive, né, um pico, né, de incidência da pandemia, ainda há muita obscuridade em relação ao que é seguro e não é seguro, e acabar sendo um tiro no pé. Né, André? Né? O grande problema hoje dessa pandemia são as desinformações. Sim, que aí claro. causa segurança, certezas, que você não consegue se planejar. Quando eu não tenho informação, eu não consigo criar um planejamento, um plano de ação. Claro. Entendeu? Isso que eu Obrigada, Tati, pelas respostas. Obrigada, Fred, pela... Tati, Oi. eu posso só fazer um complemento aí, pegando o gancho da Claro. pergunta da professora Andréia? Claro. Assim, achei perfeitas as colocações do Fred, e aí o Conselho Regional, ele já tem um posicionamento sobre como deve ser feito esse retorno. Esse documento ele está disponível já no site do Conselho, tá ok? E dentro de todas as normas das autoridades sanitárias. E a professora Andréia chegou a falar algo relacionado à fiscalização, né? O Conselho ele não vai ter autonomia para fiscalizar a questão sanitária, né? Mas dentro da fiscalização lá normal do CREF, do que ele tem autonomia para fazer, se ele encontra algo fora, e aí como sempre fez, né? Fora das legislações sanitárias, ele pode provocar o setor responsável por fazer esse tipo de fiscalização, né, lá no estabelecimento. Então, se o decreto hoje diz que eu tenho que ter o álcool gel pendurado em cada aparelho da sala de musculação e que tem que ter um espaçamento X entre os alunos, eu vou fazer a fiscalização do conselho, vou ver se o profissional está lá, se está tudo direitinho, e eu não vejo isso acontecendo, eu aciono o setor responsável para que ele faça essa fiscalização. Então, o CREF já tem um documento de posicionamento para quando o retorno for autorizado, de como esse retorno deve acontecer, está disponível no site do Conselho. Obrigada. Perfeito, Thiago. Só para complementar, é exatamente isso. Quando eu falei que o CREF ele ia ajudar na fiscalização, é exatamente nesse sentido. Ele, quando fosse fazer a sua rotina diária, voltar ao trabalho, a rotina de fiscalização do funcionamento diário, dos profissionais registrados, etc., caso ele visse que as normas e condutas não tivessem sido cumpridas, ele poderia acionar o órgão fiscalizador do município do estado para poder ir lá, multar, etc. Só que assim, o CREF ele realmente criou, ele já tem lá esse documento com as normas, com as sugestões, mas o que vai direcionar, o que vai nortear a reabertura é o decreto. Isso é muito ruim. Por que isso é muito ruim? Porque a gente não sabe quem está do outro lado lá da mesa escrevendo esse decreto. A gente não sabe. A gente está vendo aí das mais acontecendo pelo Brasil, entendeu? Por exemplo, aconteceu agora em Vila Velha, né, Espírito Santo, foi determinada a reabertura das academias, mas foi proibida as aulas coletivas, foi proibida a abertura das boxes de crossfit, porque é dito cardiorrespiratório. Eles colocaram lá, assim, e ficou nítido que quem escreveu aquele decreto, quem escreveu aquelas normas, não tem nenhum conhecimento, profundidade para poder escrever aquilo. Então, isso é muito ruim, assim, deveria ser algo concomitante do Estado junto ao CREF para poder regulamentar essa reabertura das academias, não somente como as academias, cada estabelecimento deveria ter um órgão especialista para ajudar a escrever esse decreto, tá bom? Isso me preocupa muito o que vai vir escrito nesse decreto. Tem estados aí que eu não vou me lembrar qual, se eu não me engano, é Florianópolis, que no decreto está escrito que mulheres só podem entrar com o cabelo preso, por exemplo, entendeu? Eu não sei e até que ponto e até que nível que há necessidade do cabelo estar preso ou deixar de estar preso para entrar, para poder diminuir o foco de infecção e etc. Então, eu estou muito preocupado com esse tipo de decreto. É um decreto mandatório, sabe? Que talvez não reflita aí as reais necessidades.
Obrigada, Fred. A gente sabe que, enfim, tem várias questões, né? Ainda, como vocês falaram, tudo muito nebuloso, né? E ainda tem todos os outros interesses, né? Ligados a isso, né? Como ele falou aí do caso de Vila Velha, que a gente realmente isso complica em alguns casos. Mas como a professora Andréa falou, o medo existe, né? Não só nessa questão das academias, mas todo tipo de empreendimento, né? Não, ela tocou no assunto do salão de beleza. Eu acho que de fato essa retomada vai ser muito lenta, né, e, enfim, e todo mundo ainda está muito, né, amedrontado com toda essa questão. Eu queria só fechar aqui com a última pergunta para o Tiago, né, rapidinho, Tiago, que o Guilherme perguntou sobre, assim, acho que uma pergunta meio mais particular, né, sobre a questão da natação, né? Uma pessoa que tem um problema já de coluna, né? Fica muito tempo, enfim, sentado, né? Se a natação seria uma boa atividade física, né? Eu acredito que se ele tiver uma piscina em casa nesse momento, talvez sim, mas enfim, pode falar um pouquinho para a gente. Tati, legal essa pergunta ter aparecido. Eu acho que a gente está aqui para poder quebrar um pouquinho de paradigma também, né? O senso comum me diz que a natação é a cura de todos os males, né? Fui atleta de natação federado durante muitos anos e eu tinha tudo aí para defender sempre a natação. Mas, assim, a natação é boa como qualquer outro tipo de atividade, né? Quando eu vou mais uma vez puxar a sardinha para o meu lado, quando a gente fala de exercício de força lá na academia, lá no box de crossfit, o senso comum, quando a gente fala de exercício com pesos, ele pensa sempre em algo muito intenso e sempre com muito peso. E a gente sabe que essa não é a realidade, nem a necessidade. Então, fugindo só um pouquinho, eu posso fazer exercício de força com crianças a partir de 6 anos, a partir do momento que ela tem grama motor para poder coordenar um movimento, eu posso incluir isso com peso sem nenhum problema. Por quê? Porque não necessariamente eu vou trabalhar com muita carga, né? Então, eu diria que eu li um pouquinho da pergunta dele em relação a esses problemas. É óbvio que a natação ela é uma boa atividade, mas ela não é a única. Toda atividade pode servir desde que eu saiba qual é o problema. Eu vou dar rapidamente aqui um exemplo de uma aluna que eu tive lá na academia que você treinava também. Então, ela tinha hérnia de disco. E aí procurou o exercício, procurou a musculação por orientação médica, porque precisava diminuir as crises. E aí eu fui e comecei a montar o protocolo de exercício dela. E além da musculação, ela também fazia pilates. Então a hérnia dela ela era posterolateral esquerda, posição clássica, né? Então é quando o disco extravasa para trás da pessoa, né? Para a região posterior da pessoa. E isso inviabiliza exercícios de flexão de tronco, por exemplo, porque se eu flexiono o tronco, eu extravaso mais a vértebra para trás, o disco para trás. E aí, vira e mexe, ela entrava em crise de novo. Eu não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo. E aí eu perguntei, Lu, o que você está fazendo no Pilates? E aí, todos esses que ela fazia no Pilates eram exercícios de flexão do tronco. Falei, cara, desculpa, mas eu estou consertando de um lado e estão estragando do outro. Não precisa acreditar em mim, volta no seu médico, explica o que está acontecendo. E aí o cara lá na hora corroborou com o que eu falei. Aí ela trocou, começou a fazer pilates em outro lugar, enfim, e aí começou a ser um trabalho realmente mais multidisciplinar, enfim. Então, existe uma máxima dentro da educação física, da prescrição de exercício, tal exercício lesiona? Essa é uma grande dúvida. Se bem orientado, eu diria que não, mas eu tenho pessoa que é contraindicada para a realização de determinado exercício / determinada atividade. Então eu preciso primeiro entender qual tipo de problema, ele falou ali de problema na coluna, né? Então qual tipo de problema estrutural essa pessoa tem para saber se uma determinada atividade ela pode ser indicada ou não, inclusive a natação, porque ela não a natação ela não vai ser aí uma atividade que não vai me dar a probabilidade de acontecer nenhum tipo de lesão, por exemplo, até pela quantidade de esforços repetitivos, de movimento repetitivo, isso também pode me lesionar. Então é importante entender qual é a lesão para poder saber qual seria a melhor atividade.
Obrigada, Tiago. Antes de eu passar para a professora Priscila, que ela tem perguntas e vai depois fazer aí o encerramento, eu queria pedir que o Léo e o Fred falassem um pouquinho. O Tiago já disse que ele deixou um pouquinho de lado as atividades físicas durante essa pandemia, então a gente espera aí mais 3 artigos publicados até o final desse ano, pelo menos, mas eu queria que o Léo falasse um pouquinho, primeiro, sobre como que está sendo, assim, a questão, como que ele está se sentindo fisicamente, né, com essa adaptação dos treinos, se ele acha que ele perdeu muito, né, essa parte técnica e melhorou a parte física, ou as duas estão comprometidas, né, como é que ele tem se sentido, e até a parte mental, né, psicológica, né, porque ele é um cara que está sempre na praia treinando e também dá aulas, tem o contato com os alunos, tem o contato com os treinadores, né, e como que isso está sendo feito, está se dando, se está difícil para ele, né, ou como tem sido isso aí, e depois o Fred falar um pouquinho, porque eu sei que além de gestor de negócios, né, e está à frente aí dessa grande empresa aí, que atua no Brasil, ele também é uma pessoa apaixonada por esporte, né, por prática de atividade física, e possivelmente também teve que adaptar os treinos dele, né, e falar um pouquinho sobre como foi isso, se reduziu a intensidade, né, dar um resuminho, né, um relato rápido para a gente aí de como que foi essa questão pessoalmente para você, como que isso comprometeu, né, enfim, de alguma forma a sua parte física e também psicológica. Pode falar, Léo. Então, Tati, eu acho que a minha parte física, eu não mudei muita coisa, assim, do que eu estava fazendo, né? Eu estou conseguindo fazer em casa. O que muda é a minha parte que eu treinava na areia, né? Então, eu acho que eu vou sentir, quando eu voltar, vou sentir uma dificuldade de terreno, assim, vou sentir essa dificuldade, porque são exercícios diferentes, né, em pisos diferentes. Então, lógico que eu vou ter que voltar novamente do zero, mas aqui na parte física, em casa, eu tô bem, estou fazendo os exercícios aqui. A parte psicológica, a parte mental, diariamente. A gente tem que ter essa disciplina, essa motivação, criar motivações para a gente não, senão a gente para com tudo, porque o atleta vive de motivação, né? Vive para competir, treina para competir. Então, a gente tem que ter essa motivação de que daqui a pouco a gente vai estar competindo aí, e é isso. Eu estou em paz, graças a Deus, e é isso. Obrigado, Léo. Não, com certeza, né? Toda uma dinâmica enfim, o terreno é totalmente diferente, com certeza vai sentir um pouquinho. Mas o pastel com um caldo de cana tá firme e forte toda semana? Nessa parte da alimentação que tá punk, porque a gente come muito, a gente está em casa o dia inteiro, né? E come muita besteira. Inclusive, eu tenho que voltar no nutricionista, né? Voltar a seguir aquela maratona com a nutricionista. É sempre bom, faz toda a diferença no rendimento, né? Sim, com certeza. Vou passar a palavra, então, obrigada, Léo. Vou passar a palavra para o Fred agora. Então, pessoal, mudou. Eu não tenho como dizer que não mudou, porque eu vim numa rotina de treino de intensidade. A intensidade é relativa, né? A intensidade de um atleta amador, de um atleta profissional, de um simples praticante de atividade física, as intensidades são relativas. Como eu sou um apaixonado por atividade física, pratico atividade física desde meus 6 anos de idade, então a cada ano que passa eu me dedico mais, por mais que eu vá envelhecendo, a minha intensidade vai aumentando, porque eu vou buscando sempre mais um platô superior. Então, sim, com certeza mudou, porque as ferramentas que eu dispunha de uma unidade num espaço físico, eu não disponho num espaço em casa, em home, né? Então, assim, eu digo o seguinte, que eu saí do estágio condicionado para o estágio saudável. Eu me mantive ativo, me mantive praticando atividades físicas em casa, tá bom? Me mantive buscando motivações para poder não parar, porque eu acho que a minha motivação é uma, da Tati é outra, do Léo como atleta profissional é outra, do Thiago é outra. Então, eu fui tentando achar, e a minha motivação
foi buscar novas formas de treinamento que fugiu que eu treinava já em rotina. Então, eu entendi hoje que treinar só com peso corporal, com as variações gigantes que a gente tem para treinar só com peso corporal, eu consigo realmente manter muito saudável. E se eu aumentar meu nível de intensidade só com peso corporal, eu consigo sair do estágio saudável para o estágio condicionado. O que eu não posso fazer, o que eu me coloquei como meta, é não passar do limiar saudável para o limiar doente. Quando você começa, além de não praticar nenhum tipo de atividade física, quando eu falo atividade física, é qualquer tipo de movimento que te tire da sua zona de conforto, que te traga, que aumente seu nível de batimento, etc. Então, não posso sair do nível saudável para o nível de doença, que é o nível que você fica sedentário, começa a alimentar mal, aí psicologicamente você não fica bem. Então, assim, se eu falar que não mudou, eu vou estar mentindo. Mudou sim, tá? Então, teve período no início da quarentena, eu fiquei os primeiros 20 dias treinando no nível de intensidade ótimo em casa, gostei de treinar em casa, gostei de buscar novas formas de treino, utilizei os próprios treinos do aplicativo que a gente estava fazendo, que era um treino específico para peso corporal, bodyweight, que a gente chama, para poder fazer em casa. Então, me guiei, me orientei através dele. Eu mesmo me fiz como um usuário do app para eu poder entender o que estava sendo prescrito, estava legal, não estava legal. Como eu não sou um profissional, sou um simples aluno, estava vendo se estava bom ou não estava bom os treinos. Mas aí depois, quando a gente já está 60 dias, né? Então, a partir do 20º dia até 30, 40 dias, eu comecei a cair um pouco, né? Aquela minha disciplina de treinar todos os dias, mas aí busquei novos fatores motivacionais. Estou voltando agora, a partir de semana passada, eu voltei aí a aumentar a minha intensidade de treino. Obrigada, Fred. Antes de passar para a professora Priscila, né, para ela fazer as perguntas que ela tem e finalizar aí, eu queria agradecer novamente, tá, ao Thiago, ao Léo e ao Fred, né, por terem aceito participar e gastar aí esse momentinho aí da quarta-feira de manhã para estar aqui, fazendo essas considerações que foram maravilhosas, né, esclarecendo uma série de questões aí vinculadas à prática de atividade física durante esse período de isolamento. Se vocês quiserem colocar aqui no chat, sei que o Léo tem os centros de treinamento dele, né, que são, como ele falou, 4 escolinhas aí na Orla. Se ele quiser colocar o Instagram aqui no chat do CT, para o pessoal seguir, ou até o seu Instagram mesmo, Léo, o pessoal que você sou blogueiro aí, atleta profissional, blogueiro profissional, aí você bota aí o seu Instagram. Fred, também, se quiser deixar o Instagram aqui, o seu, o da Crown, para o pessoal. Thiago, não sei se tem algum meio de divulgação científica. Não sei se o Thiago também tem algum meio de divulgação científica e quiser colocar aqui no chat para o pessoal, acho que vale a pena, para o pessoal ficar aí em contato com vocês e conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês também. Tá bom? Eu posso falar uma coisinha só para finalizar? Claro. Rapidinho, eu queria deixar uma dica para vocês, assim, que eu vi semana passada de um mestre que eu sigo a parte de psicologia, que ele falou uma coisa bem sensata. A gente está passando um momento de crise, né? Uma crise de transformação dos seus mais diversos âmbitos, né? E dentro dessas estados de crise, tem momentos que você não consegue conciliar o seu pensamento para te levar nessas motivações, para continuar se mantendo em progressão e evolução. E manter o seu corpo ativo, de uma certa maneira, ajuda você a colocar sua mente no lugar. Se algum dia a gente acordar, ainda nesse momento de quarentena, naquele estado de preguiça, de ansiedade, tiver sem ânimo para trabalhar, para fazer qualquer coisa que seja pessoal ou profissional, força se colocar em movimento. Tá? De repente, aquele dia você não vai criar um nível de intensidade tão alto que você esteja acostumado, mas qualquer coisa que te traga a sensação de prazer, de se movimentar, pode te ajudar mentalmente também para equilibrar aí esse momento de crise, de ansiedade que a gente está passando. Então, esse bate-papo é muito legal, esse conhecimento hoje, essa curva de aprendizado que acelerou para as pessoas entenderem a necessidade, a importância da prática de atividade física, né? Então, isso acelerou, então a galera está praticando mais, está buscando mais conhecimento, esse fórum aqui mostra isso, né? Então, acho que é uma curva agora que só vai crescer. Obrigada, Fred. Professora Priscila. Obrigada, Fred. Obrigada, Léo. Muito obrigada, Thiago também. Pessoal, já pode ir colocando aqui no chat também o DRE e o nome, que a gente está usando essas atividades, várias palestras, inclusive essa também, como atividade extra para os alunos. Então, o pessoal já pode colocar aqui o nome e o DRE aqui no chat. E, na verdade, a minha pergunta foi respondida aí, a Tati já questionou. Vou só fazer umas colocações aqui no que foi dito, né? O Thiago falou
da questão da supervisão é super importante realmente, né? Quando a gente pensou nesse evento aqui, né, em falar sobre atividade física no isolamento, a minha preocupação já de cara foi chamar um profissional, né, de educação física, porque a gente, mesmo como praticante de esporte, eu e a professora Tatiana, a gente já pratica esporte há muito tempo, né, eu comecei com 2 anos de idade fazendo ginástica rítmica no clube militar, depois com 12 anos fiz ginástica localizada, e depois aos 16 já comecei a fazer musculação e corrida. Então a gente já pratica há muito tempo, mas mesmo assim nós não somos profissionais, né, então a gente não pode dar indicação de exercício aqui, porque nós não trabalhamos com isso, nós não estudamos isso, né? Então, nossa preocupação foi sempre essa, ter pessoas para falar sobre isso, e a supervisão é super importante, né? A questão que o Fred falou, né, do aplicativo, né, que eles desenvolveram, super legal, já baixei o aplicativo, já vou começar a praticar aqui, ver se eu gosto desse tipo de exercício, né? E a questão também motivacional, né, que o Léo falou, essa era a minha pergunta, na verdade, que a Tati também já questionou, né, qual é a motivação que leva a pessoa a fazer um exercício, né, quer dizer, o atleta, ele tem a motivação, né, que eu entendi que o Léo falou, da competição, né, então você tem que treinar, você se sente motivado a treinar porque você tem que competir, e aí você tem que cada vez estar melhor, né. Agora, para quem não é atleta, né, qual é a motivação? O que se faz, né, para você realmente sair da cama, né, ou acabar de trabalhar, tá super cansado, e agora eu vou praticar meu exercício, né? Então, eu vou dar a minha dica, né, o que eu faço, que eu brigo todo dia com o meu eu preguiçoso, todo santo dia, às 5:30 da manhã, eu falo, não, eu vou ficar mais um pouquinho na cama, eu digo para mim mesmo, não, você vai, porque o que me motiva, né, a fazer o exercício é a sensação pós o exercício, né? A minha sensação depois do exercício é maravilhosa, né? Você, durante o exercício, muitas vezes, mas às vezes você está com tanta preguiça que até durante o exercício, aquele exercício é difícil de praticar, mas no final do exercício você se sente bem, você se sente mais leve, você se sente disposta a fazer todas as atividades do seu dia, né? Essa é a minha motivação, né? Existe a questão estética? Existe, gosto de estar com o meu corpo ali, né? Botar uma roupa e me sentir bem e tal, existe, mas isso aí, se for só isso, não vai para frente. Acho que a motivação não pode ser essa, né? Então, eu me sentir bem, me sentir saudável, saber que né, fazer um exame de sangue, saber que né, eu estou bem de saúde, e por conta, principalmente, da prática de atividade física, né, é o que me motiva, né? É o que me faz acordar às 5:30 da manhã e ir praticar meu esporte. E agora, no isolamento, isso também aconteceu comigo, eu vi o Fred falando ali, aconteceu exatamente comigo. No início, comecei a fazer e tal, estava super motivada, adorei fazer meus exercícios em casa, e depois foi caindo um pouquinho, eu fui deixando, o meu eu preguiçoso começou a ganhar um pouquinho essa briga, e aí eu falei, não posso deixar, né? E aí realmente eu sentia que eu melhorei, né? Eu estava meio desmotivada, até a trabalhar também, e quando eu voltei a fazer meus exercícios, eu melhorei. Eu queria saber aí do Léo, se ele concorda comigo, né? Se a motivação tem a ver com essa sensação após o exercício, né? De você se sentir bem. O atleta também tem isso? Sim, o atleta também tem isso. Às vezes a gente... acho que todo mundo passou por esse momento de, no início, pô, não vamos perder o foco, vamos continuar. Aí daqui a pouco você olha aqui, pô, só está piorando, não tem previsão de volta, e aí bate aquela preguiça, aquele cansaço, e aí você vai deixando de fazer um dia, deixa de fazer outro, mas eu acho que depois que você faz o exercício físico, assim, a sua mente, o seu corpo, a sua casa, assim, dentro da casa já vira, já tem outro ânimo, você já trata sua família de outra forma, não é só o exercício físico em si, né? Mas é o que ele te proporciona. Enfim, são várias alegrias, vários sentimentos, na verdade. Enfim, o exercício físico é importante para tudo. Então, a gente tem que ter essa disciplina de quando a gente estiver com preguiça, a gente se forçar a fazer, porque no final você sabe que vai te melhorar, vai melhorar a sua vida
num todo, né? Não só fisicamente, mas num todo. Obrigada, Léo. Fred, quer complementar alguma coisa aí, na questão dessa motivação? Não, vou complementar, eu acho que é exatamente isso. A gente tem que buscar o seu estímulo, né? Eu acho que a prática de atividade física é muito pessoal, cada um tem um objetivo inicial, esse objetivo ao longo do trajeto, do percurso, ele pode mudar. Ele pode começar como uma busca estética, por exemplo, ele pode se transformar numa busca de saúde, de longevidade, de qualidade de vida, de bem-estar, entende? Mas eu acho que, assim, qualquer estímulo, qualquer incentivo que te leve à prática de atividade, de se movimentar, que se manter em movimento e se manter vivo, né? Eu acho que é o estado básico da gente estar vivo, tá em movimento, respirando, movimento do diafragma, enfim, se movimentando. Então, independente da sua motivação, da sua inspiração, vai praticar atividade física e ela vai se transformando ao longo do percurso. E nada que no início não seja complicado. Assim, qualquer coisa para se iniciar, qualquer coisa para começar é complicado. Então, quem estiver aqui hoje, que não pratica atividade física, está naquela fase da inércia, aquela dificuldade de começar, simplesmente comece. Deixe o seu corpo fluir, deixe sua mente ir, vá fazer. Não fique se boicotando, falando que não consegue, que não pode, que está tarde, que está isso, aquilo outro, colocando diversas barreiras, diversos empecilhos. Assim, se a gente quer, a gente tem como conciliar o nosso tempo. A nossa academia está dentro de casa. Então você consegue, de repente, está muito tarde hoje. E outra coisa, praticar atividade física não é praticar 60 minutos, 90 minutos. Você pode ser 10, 15, 30. Você pode fazer um Tabata desse, por exemplo, sair suado, sair cheio de endorfina, cheio de... Assim, só quem pratica atividade física sabe, independente do nível de intensidade. A sua bioquímica funciona muito melhor, entendeu? O seu ciclo vira um ciclo virtuoso de vida, você trata as pessoas melhor, você é mais produtivo, você aproveita sua família melhor, e assim, é aquilo, né? A gente envelhece, a gente tem uma longevidade com mais qualidade, com mais saúde. Então, só um recado final aí para a galera tentar buscar motivação extra. Obrigada, Fred. Tiago, quer falar um pouquinho também sobre a motivação, fazer uma mensagem final? Só não está motivado a fazer exercício, né? Não, mas eu estou esteja. motivada a fazer uns treinos com você, Tiago. Na verdade, assim, eu mudei um pouco, né? Antes, eu nunca fui muito adepto de atividades aeróbicas, e aí hoje é a única coisa que está me restando para fazer, então eu não estou parado 100%. Mas efetivamente hoje a minha realidade mudou muito, né, cara? Porque uma criança pequena assistindo aula, hoje eu respondo aí, eu coordeno 2 campos, na verdade, eu tenho 1.400 alunos embaixo da minha asa, universidade privada, né? Então preocupação com evasão, retenção, já se iniciou uma nova captação do segundo semestre, uma captação online, tudo muito novo. Então eu diria que eu trabalho hoje pelo menos 14 a 15 horas por dia, respondo mais de 200 e-mails por dia, então o giro está muito alto, e aí óbvio que eu sei da importância da atividade, mas em alguns momentos eu tive que suprimir e passei a tomar mais cuidado com a minha alimentação, que antes eu não tomava tanto, para tentar meio que compensar, e o tempo que sobra eu desço no condomínio, faço uma corridinha, pego minha filha, ela anda de bicicleta e eu corro, ela é muito ativa também, gosta muito de fazer exercício, enfim, então eu tento compensar de outras formas, mas acho que em complemento do que todo mundo falou, que vocês falaram, assim, a motivação é muito individual, né, Priscila? Então cada um vai ter a sua sempre. Acho que o Fred falou perfeito, tem que iniciar, né? E o principal, e deixar se permitir sofrer as consequências benéficas do exercício. Eu acho que a partir do momento que você começa a experimentar isso, você vai partir do início que eu fazia 10 minutos, e aí eu passo a fazer 15, passo a fazer 20, daqui a pouco a pandemia acaba, as academias reabrem, os centros de atividade física reabrem, os boxes reabrem, eu vou procurar alguma atividade física mais regular para poder fazer. Eu acho que esse é o ponto. A palavra principal é se permitir experimentar os benefícios que a atividade pode provocar, por mais que possa vir ali um momento de preguiça. Acho que os benefícios são ditos em larga escala, até no senso comum mesmo, não precisa ser profissional de educação física para saber disso, e experimentar essa sensação, ela é realmente o ponto inicial, e depois você vai deixando a onda te levar, porque eu tenho certeza que a atividade vai sempre levar para um lado benéfico.
Obrigada, super obrigada, Thiago. Super obrigada, Léo, Fred. Vocês foram sensacionais, nos ajudaram bastante aqui. Professora Tatiana, quer fazer uma colocação final ou já posso encerrar? Quero só agradecer mais uma vez, né, a participação de todos eles, né, que foi um convite que eu fiz e prontamente eles aceitaram, sem duas, sim, não tive nem outra resposta, talvez, ou qualquer coisa do tipo, então agradeço demais, sei que está todo mundo muito ocupado, embora, enfim, isolados em casa, mas com muitas atividades acontecendo, né, então foram 2 horas aí, né, e mais o tempo que eles perderam antes com as discussões que a gente teve, né, enfim, para possíveis, e dizer e tentar motivar um pouquinho dos nossos alunos que ainda estão aí online também, né, quem faz atividade física já regularmente, que se mantém ativo, e quem não faz, que pense nessa possibilidade de se permitir, como o Thiago falou, né, e que se exercitem em casa, tá bom? Obrigada, Tati, foi muito bom, te agradeço muito por essa ajuda. Quando a gente pensou nessa atividade, não podia pensar numa pessoa melhor, né, para conduzir isso, e chamou aí profissionais, assim, muito experientes, né, para falar um pouquinho para a gente. Então, agradeço a todos vocês pela presença, aos alunos também, por estarem aqui, e Adailton, já vou te pedir para você desligar a gravação, e a gente vai se despedindo aqui, então, mais informalmente.